Estou procurando no Instagram. Também estou procurando no Instagram. Boa noite, Lincoln. É um prazer imenso poder compartilhar algumas ideias a respeito do que a gente pensa desse nosso cenário político, né? Principalmente em tempos de pandemia. Boa noite, Linho. Boa noite, professora Fabiane Lira. Boa noite a todos aqueles que acompanham esse bate-papo pelas redes sociais. Quero agradecer pelo convite e, ao mesmo tempo, desejar que esse espaço do Você em Pauta seja um instrumento para que as pessoas tomem consciência da importância desse processo eleitoral que se avizinha, né? Agora, com essa alteração de data, um pouco mais distante, mas agora no ano de 2020. Desejando à minha colega da educação, a Fabiane, sucesso aí na sua empreitada como pré-candidata a prefeita na cidade de Bicaraí. Eu também desejo ao professor Júnior Brandão, né, sucesso. Obrigado. Porque eu acho que nós que temos assim ligação com a educação, com esses instrumentos que a gente chama de transformação, que a gente coloque também à disposição para que as pessoas, processo para que seja mais uma eleitoral opção de escolha. se avizinha, então, parabéns né? Também Agora pela atitude com essa alteração de data e um pouco mais nessa distante, nova mas jornada. muito obrigado. Certo. Sim. Certo. Sim.
Sim. É. Certo. Sim. Sim. Repare, como em vários municípios de porte pequeno, Ibicaraí também enfrenta muitos problemas em relação a essa pandemia, né? A gente sabe que há um investimento, mesmo que, digamos assim, mínimo do governo federal, no sentido de prover os municípios para que possam lidar com com esse problema, né, de saúde pública. E aqui não é diferente. Nós demoramos um pouco, graças a Deus, os primeiros casos apareceram aqui há pouco tempo, mas esse número vem crescendo bastante, né, numa rapidez assustadora, e a gente pega que há uma certa lentidão do poder público no sentido de viabilizar, né, alternativas, tudo aquilo que seria necessário e possível para que a cidade pudesse fazer para minimizar os problemas que a população está enfrentando com a pandemia. Um exemplo, teste rápido. Né? Aqui em casa nós tivemos uma pessoa da família que teve um problema desse, né? Testou positivo, ela fez pelo plano de saúde. Depois, claro, todos tiveram contato, precisavam ser testados. E aí houve uma certa, né, demora no sentido de testar, mas por vamos dizer assim, uma certa conseguiu fazer com que todos fossem testados, mas não é assim que acontece, né? Algumas famílias passam por isso e apenas aquela pessoa que testou positivo inicialmente que tem acesso a teste rápido. Então, não claro que não está sendo em massa no Brasil, poucas cidades do mundo, a gente sabe disso, mas a quantidade de testes também ela é bem inferior àquilo que é necessário aqui para a nossa cidade. Bruno, Júnior. Oi, não. Queria que você fizesse o panorama de Itabuna. Itabuna é uma coisa meio diferente, talvez, de Bicaraí, porque em Itabuna nós tivemos, durante esse processo da pandemia, uma troca do gestor, né, do secretário de saúde, o que, às vezes, nessa mudança, você interrompe um planejamento, aliás, um planejamento que foi muito criticado, porque você apresenta um planejamento de coisas que não existem mais e que já foram descartadas quando você apresenta esse planejamento uma coisa para meio a Prefeitura de Itabuna. Mas esquecendo do que fica para trás, hoje nós temos o Juvenal Mainar, que assumiu, e a gente já, com a criação dessa comissão especial de estudos para acompanhar os gastos com a Covid aqui na Câmara, a qual, como eu solicitei, eu acabei ficando como presidente, a gente consegue ter algumas respostas mais céleres acerca do que vem acontecendo com a saúde. Eu observo que, sim, por exemplo, os 20 mil kits que foram adquiridos, eles não foram entregues todos de vez. Eles, até a semana retrasada, como depende de produtos que vêm importados, a maioria vem de fora do Brasil, só tinham chegado, há mais ou menos 10 dias atrás, um pouco mais de 5 mil kits desses rápidos aqui na cidade de Itabuna, esperando que chegasse uma quantidade mais, além daqueles do procedimento feito pelo LACEN, e agora com a Universidade Estadual de Santa Cruz também começando a fazer os testes para a Covid-19, a gente espera uma testagem maior, que as grandes cidades espalhadas no Brasil e no mundo que tiveram resultados mais rápidos e o comércio voltou a funcionar, eles tiveram um índice de testagem muito rápido da comunidade. Eu não posso deixar de pontuar, Linho e Fabiane,
que, na verdade, todo o Brasil e todo mundo estavam atrás desses kits rápidos, né? O que acabou inviabilizando e dificultando para que o acesso a esse material fosse mais rápido. Mas a gente ainda, eu não sei especificamente de Bicaraí, mas ainda temos pessoas com índices altos de contaminação. É claro que já começamos a observar que o número de curados, ele, em dado momento, até se iguala ao número de pessoas contaminadas e, às vezes, até a depender do dia, até ultrapassa, o que mostra que há um certo cuidado, Elinho. E é muito importante que, quando você faz a testagem em grande escala, você amedronta as pessoas. Quando ele diz assim, rapaz, eu tô com vírus, então ele fica pelo menos uns 14 dias lá. Quietinho. Né? Mas quando a testagem é baixa, como aconteceu em Itabuna, com números bem pequenos, aí as pessoas estavam dizendo assim, não é comigo. De uma hora para outra, você vai testar num supermercado, você encontra 14 pessoas positivadas trabalhando no supermercado. Aquilo dá um choque nas pessoas e diz assim, bem, o negócio não é brincadeira, não. Né? Então, mas a gente tem esperança e fé fazendo um trabalho de fiscalização aí para observarmos se os gastos estão coerentes com o preço em março, que foi uma época que o preço subiu porque a procura era muito grande, e o preço agora em junho, que é um preço menor, como aconteceu no álcool gel. Lembra, Fabiane, que no início o preço foi lá para cima e nem se encontrava. Hoje o preço baixou e você acha em todos os lugares. Né? Então tem toda essa análise para ser feita. Inclusive, isso foi parte de um comentário, inclusive, de Linho. Esses dias ele postou que o preço da máscara que a prefeitura comprou foi de R$30, quando em Ilhéus comprou por 15. Só que a máscara a R$30 foi comprada por Itabuna em março, na época que os preços estavam lá em cima. Hoje você tem máscara, você compra máscara nas farmácias, você compra luva nas farmácias, e naquela época, em março, realmente as pessoas colocaram a faca no preço e colocaram os preços lá para cima, o que a gente lamenta. Bom, uma pergunta para Fabiane Lira. Qual a lição que fica para o gestor público depois da Covid-19? Bem, na minha visão, eu acho que a visão fica, ou a lição, no sentido de se preparar melhor, se aparelhar melhor, buscar alternativas de forma mais democrática, ouvindo as pessoas em todos os segmentos, porque é claro que uma cabeça pensa de uma forma, mas se você coloca a discussão, você abre a discussão para diversos segmentos da sociedade, é claro que a gente vai encontrar melhores alternativas. Então, fica uma lição muito grande, não só no setor de saúde, mas em diversas esferas do município, diversos setores do município, principalmente a educação. A gente foi pego de surpresa, e as escolas públicas, principalmente, não estão preparadas nem aparelhadas para lidar com um processo desse. A gente sabe que nesse primeiro momento as escolas foram fechadas e isso teria que ser feito, tem que ser feito, por precaução, por uma questão de saúde. Mas o que acontece? A gente vê agora um desnível muito maior em relação à classe assim, mais abastada da classe pobre. Aqueles que mais precisam, eles não têm acesso ao que seria necessário para acompanhar as aulas agora, que é a tecnologia. A gente sabe que nós temos números de 51% da população brasileira, e população escolar, que não tem acesso à internet. Quando tem acesso à internet, eles têm dificuldade, não tem computador em casa, apenas um celular, às vezes. Como é que esse aluno vai acompanhar uma aula, né, remota, quando isso se tem ali, às vezes, 2, 3, 4, a gente vê na televisão, lê todo dia, a gente observa que, às vezes, 2, 3, 4, 5 crianças alunos dependendo daquele aparelho para estudar. Então, eu acho que é uma lição que o município passa a ter no sentido de se aparelhar melhor e de se preparar
para esses problemas que podem acontecer a qualquer momento, né? O Brasil é um país com, digamos assim, de proporções enormes e não está preparado. A gente vem enfrentando há quantos anos e que a gente não está preparado, né? E agora vem a pandemia, né, do coronavírus, que nos deixa assim sem saber que rumo tomar. Então, a lição é no sentido de parar, esses pensar, problemas que podem acontecer a qualquer alternativas momento, né? Dentro de uma discussão mais ampla, uma discussão mais um país com todos os segmentos da sociedade, digamos assim, e realmente investir os recursos financeiros e não está preparado naquilo que de fato enfrentando deve ser gasto, né? Quantos anos? As reais que a gente não está preparado, né? E agora vem a pandemia, né, do coronavírus, que nos deixa assim sem saber que rumo tomar. Então, a lição é no sentido de parar, esses pensar, problemas que podem acontecer a qualquer alternativas momento, né? Dentro de uma discussão o Brasil mais ampla, uma discussão mais um país com todos os segmentos da sociedade, digamos assim, e realmente investir os recursos financeiros e não está preparado naquilo que vem enfrentando deve ser gasto, né? Quantos anos? As reais que a gente não está preparado, né? E agora vem a pandemia, né, do coronavírus, que nos deixa assim sem saber que rumo tomar. Então, a lição é no sentido de parar, esses problemas que podem acontecer a alternativas dentro do Brasil é um país com missões ruins. e realmente investir os recursos nós compreendemos com essa pandemia a importância que o Sistema Único de Saúde tem para o Brasil. E agora vem a pandemia, que se não fosse o Sistema Único de Saúde, considerado o maior sistema de saúde do mundo, como estariam, assim como as pessoas que são muitas vezes precisaram enfermarias de UTI ou as enfermarias ou as UTIs. E como foi importante, né, os recursos oriundos, quer seja do governo federal para auxiliar as prefeituras, quer seja do governo do estado, quer seja daqueles 15% que a prefeitura tem que colocar, que eu imagino que algumas prefeituras devem ultrapassar os 15% de investimento para com a saúde, pela própria necessidade que o momento exige. E o Tribunal de Contas não tem problema com relação a você ultrapassar, tem relação a você não gastar aquele percentual mínimo. Outra lição que nós precisamos entender agora na pós-pandemia é que a nossa população, a professora falou de uma coisa muito importante, que é a questão do acesso, né, dos estudantes. Os professores ainda têm, principalmente os professores que moram na cidade, ainda têm a possibilidade de ter uma internet com uma certa velocidade, ter um aparelho para preparar as aulas que ele acaba usando também. Mas a grande maioria, por exemplo, a zona rural de Bicaraí é uma zona rural grande, diferente de Itabuna. Itabuna tem 4, 5% só de zona de campo, o resto é tudo urbano. Então, é preciso que, após pandemia, haja um investimento maior em tecnologia para que, por exemplo, as pessoas que estão no campo, efetivamente, não chegou a luz, o projeto Luz no Campo, talvez a gente tenha que pensar que agora, após pandemia, até porque pode vir outra pandemia aí, nós precisamos que Deus ajude que não venha, mas a gente tem que se preparar para a necessidade que as pessoas têm, até porque, Linho, com o novo BNCC, 20% das suas aulas você pode fazer à distância. Como é que as pessoas do campo vão ter acesso a essas aulas remotas se você não faz com que a tecnologia... E há possibilidade, sim. Você pode juntar 2, 3 propriedades rurais e colocar um sinal de celular via rádio, alguma coisa, para que chegue, né? Então, a tecnologia vai estar mais presente. Eu acho que a gente vai... as relações das pessoas vão ser diferentes. Eu vejo como uma necessidade de quem vai gestar uma cidade trabalhar com bastante tecnologia, porque eu acho que a tecnologia chegou para ficar e quem investir em tecnologia
sai na frente justamente porque o sinal de celular todos via dizem rádio, que alguma coisa, ainda vamos conviver, para que chegue, talvez até o ano que vem, com essa questão da pandemia, com menos intensidade, mas vamos. Professora Fabiane Lira, o que é preciso fazer para mitigar o impacto negativo que a pandemia vai deixar na educação? Bem, a gente vê, como a gente falou antes aí, que o problema que já existia, ele se intensificou cada vez mais na educação, né? O que seria possível fazer para diminuir, né, esse sofrimento desses alunos, as perdas que eles vão ter, a necessidade de uma metodologia mais adaptada a essa nova realidade. Enfim, buscar alternativas que dê condição do aluno, a gente falou não perder tanto que o problema, como é que nós poderíamos dizer, quanto quando a gente está vendo que pode ser, o prejuízo pode ser bem maior, né? Então, a questão da tecnologia, como o professor Júnior bem colocou aí, o acesso à tecnologia, mas isso não é possível, mas sabe disso, é uma coisa a longo prazo. Os gestores precisam rever isso, pensar nos novos planos de educação para 2021 e daqui para frente, de forma diferenciada. Mas o que a gente pode fazer para diminuir agora esses problemas? Primeiro, eu vejo que é momento de discussão, como eu já falei antes aqui, é um momento de discussão em aula com todos os segmentos, principalmente ligados à educação. Mais do que nunca é o momento de conversar, de buscar ideias, de buscar alternativas, e com base na lei, né, que está aí, o Ministério da Educação vai ter que sinalizar, com certeza, diretrizes ou um amparo legal no sentido de ver como é que vai ficar esse ano letivo, e os municípios, cada um com sua realidade, cada um com suas necessidades, cada um com o quadro que vai se instalar e está se instalando com essa pandemia, buscar a forma daqui para frente, principalmente em relação aos níveis do aluno, né? Buscar projetos de continuidade, de nivelamento dessas aprendizagens, buscar alternativas, metodologias que preencham essas necessidades e que minimizem esses problemas que os alunos vão enfrentar, né? Sobretudo aqueles que mais precisam, alunos de zona rural, alunos de escolas com difícil acesso, com recursos que não são suficientes, nem para o que é essencial, o que é, enfim, muita coisa precisa ser feita, muita coisa precisa ser conversada, muita coisa precisa ser mudada. Professor Júnior Brandão, na sua opinião, o que é que pode ser feito para mitigar os impactos negativos da pandemia na educação? Linho e Fabiane, nós até fizemos uma live com a professora Alba Lúcia, que eu não sei se foi professora de Fabiane lá na UESC. Na UESC. E ela assim, sugerindo algumas questões. Por exemplo, com o retorno das aulas, que pode acontecer em agosto, talvez em setembro, ou em julho, depende dos municípios, né? Como é que está a questão do controle do Covid-19, talvez haja uma necessidade de construção de espaços físicos, até porque nós não vamos poder mais, por exemplo, ter 35 alunos dentro de uma sala de aula para o Fundamental 2, por exemplo. E como fazer isso quando não se tem recursos, quando os municípios hoje, como por exemplo Itabuna, quase todo o dinheiro que vem para o Fundeb é todo para pagar salário. Como você vai investir com construções de novas salas de aula? E eu acho que não tem uma receita pronta. Eu acho que cada unidade escolar, dentro da sua possibilidade, vai ter que planejar uma ação, que eu até comentei com ela depois da reunião. Professora Alba, falando sobre a UESC, né, que a gente acha que o problema da falta de equipamento é só para o aluno da educação básica, mas não é. O aluno do nível superior também, uma quantidade muito grande, não tem acesso a equipamento e não tem acesso à internet de qualidade para, por exemplo, assistir uma aula
uma aula remota, que você depende de uma velocidade, depende de um equipamento, de um bom processamento. Então, até discuti com ela para os casos pontuados de alunos que não têm acesso à internet, e isso teria que ser pontuado, eles teriam que, uma parte das atividades, a escola ter que preparar essas atividades, colocar no envelope, alguns mandar pelo correio, porque o correio estava funcionando, e outros entregar. E talvez a gente vai ter que ter, tipo assim, alguns dias uma quantidade de aluno vem, outros dias uma outra quantidade de alunos vem. Naquele dia que aqueles alunos não vieram, eles levam tarefas para dentro de casa, mas e o pessoal da zona rural, que não está tendo ônibus para trazê-los para a escola? Então, a gente vai ter que pensar e precisamos ter a humildade, enquanto gestores, de ouvir as sugestões, trabalhar com os conselhos municipais, que muito gestor não tem a capacidade de ouvir o controle social, as entidades, para dizer, olha, o caminho que eu estou vendo viável para se acabar o ano letivo é isso. Naturalmente, para você ter essas Linho e Fabiane, para você ter essas atividades extras para entregar às pessoas que naquele dia não vão ter aula, você precisa ter mais equipamento na escola. Por exemplo, máquina de xerox, mais papel, mais toner, né? O professor ter que fazer as atividades para o aluno levar para casa, não atividade só avaliativa, mas atividade explicativa ou atividade que ele possa usar o livro didático. Graças a Deus a gente tem um livro didático, esse programa nacional, que é excepcional e que pode dar esse up aí, Linho, para essa questão que a gente está analisando aqui. Bom, eu estou ouvindo vocês falando e observando que em algumas entrevistas que eu tenho feito no meu programa Análise Jornal, que você em pauta de segunda a sexta, das 10h30 às 12h30, eu tenho ouvido alguns relatos de professores dizendo o seguinte: eu tenho um aluno que não tem nem televisão, cara. Como é que ele vai ter acesso à internet? A questão do Enem mesmo, que foi um dilema, vai adiar ou não vai? E essa questão da ideologia muito forte dentro do MEC, agora com essa mudança desse novo ministro, a senhora, dona Fabiane Lira, a senhora acha que agora, com esse novo ministro, a educação pode ter, digamos assim, uma visão mais técnica? Bem, é o que a gente viu a partir de ontem, né, que foi a nome dele, ele deixou bem claro essa questão, né, que ele não está apto, ele colocou de uma forma bem clara, para impor nada a respeito de idealismo, e sim que ele está ali para realizar um trabalho técnico. A gente tem esperança, né? A gente tem esperança, porque o que a nossa realidade aqui é muito triste. A gente não quer que o Brasil passe mais por isso, como o professor Júnior Brandão colocou no início, essa mudança de gestores na saúde, na educação, no momento de pandemia. O foco deveria ser a pandemia, o foco deveria ser as alternativas para que a gente tenha uma vida mais confortável, vamos dizer assim, se é possível nesse momento. E não o foco político, a questão, enfim, outros que não sejam de igual importância. O que é que eu posso dizer? Que a gente precisa ter esperança. Pelo menos é uma pessoa tem um trabalho já em educação, pelo que a gente viu da história dele, que agora que a gente está tendo acesso, e vamos esperar que a coisa funcione, né? É isso que a gente espera. E uma coisa, com relação a Ipicaraí, a transparência a respeito da gestão pública, principalmente no que tange o combate à Covid-19, ela é boa? Deixa muito a desejar, viu, Linho Costa e professor Júnior? Deixa muito a desejar. Poderia melhor. A gente sabe que algumas ações estão sendo feitas. A gente tem na cidade uma secretária de saúde, uma secretária que a gente pode até, eu posso até dizer que é atuante,
mas não depende só da vontade, né? Depende da vontade política, depende das pessoas que estão acima, às vezes, daqueles que estão nas secretarias. Infelizmente é isso. A gente não vê tanta transparência. Pelo que a gente vê, não tem a base de dados agora de números exatos, mas a gente sabe que o investimento foi feito, os recursos vieram, não é nem investimento, a palavra correta, né? Os recursos vieram e eles estão sendo utilizados não da forma como deveriam ser. Eu acho que a gente poderia contar com ações mais efetivas, mais eficazes no combate a essa doença. E isso não está acontecendo no nosso município, infelizmente. Com relação aos mecanismos de fiscalização, Câmara de Vereadores, Ministério Público, a senhora tem visto alguma ação por parte dessas duas instituições? Infelizmente, também a gente nós temos acompanhado isso e nós vendo que não há uma cobrança principalmente da Câmara, né? Câmara Municipal. O Ministério Público, uma ação aqui, outra ali, mas a Câmara Municipal, infelizmente, está omissa nesse momento. Conta para a gente como é o desenho da Câmara Municipal, Câmara de Vereadores de Icaraí. Ela é dividida de que jeito? A oposição é forte, a oposição consegue fazer frente, ou a maioria dos vereadores da situação? A maioria dos vereadores hoje está com a situação, embora eles tenham sido eleitos, alguns com oposição, mas a maioria dos vereadores hoje, eles fazem parte da situação, vamos dizer assim, né? E a palavra é essa. O secretário de Saúde aí, ele está desde o início do mandato? Não. O secretário de Saúde não é desde o início do mandato. Hoje nós temos uma secretária, é Jamile. Hoje, se não me engano, já é a terceira secretária de saúde do município. Então, está mais ou menos parecido com aqui. Aqui nós estamos já no não houve essa mudança agora na pandemia, né? Não houve essa transição. Mas nós já passamos por 3 secretários. Aí formou-se o comitê de crise. Como? Em Icaraí formou-se o comitê de crise. Se formou o comitê de crise? Sim. Sim, formou o comitê de crise, sim. E é porque é uma exigência. A gente não pode nem avaliar se é positivo, se é negativo. Eu acho que no sentido de ser positivo, né? Poderia ser mais atuante, no sentido da cobrança, da eficácia, de uma transparência maior dos recursos que estão sendo investidos no combate à pandemia. A senhora teria aí, digamos assim, os dados da Covid-19 em Icaraí? Já passamos dos 100 casos, 109, né? 117 hoje. Hoje nós tivemos divulgados pela Secretaria de Saúde 117 casos. 89, se não me engano, já recuperados. Tem estrutura de UTI? Não, nenhuma. Aqui a gente não entendeu. Uma coisa que eu gostaria de citar, a gente não entendeu, eu também não entendi muito bem e gostaria, até no futuro próximo, que os gestores aqui se pronunciassem. Nós tínhamos aqui acho que dois ventiladores, né? E o município emprestou à rede estadual, quer dizer, nós ficamos sem nenhum. Aqui a gente tem um hospital regional com uma estrutura maravilhosa, uma estrutura física, que poderia ser melhor aparelhada, né? E que ele emprestou esses aparelhos ao governo federal em troca de uma ambulância com respirador. Quer dizer, eu acho meio incoerente. Como é que você tem um hospital regional com uma estrutura física adequada, que poderia ser instalado 2 UTIs, e não foi feito isso? Ele emprestou ao estadual e recebeu uma ambulância com respirador. Quer dizer, a pessoa passa mal, vai na ambulância procurar um hospital em outra cidade onde as vagas já não existem mais. Júlio Brandão, a transparência em Itabuna, eu sei que você é um dos vereadores da oposição. Você, juntamente com os outros 4, se eu não me engano, né, com você formam 5 vereadores da oposição, são 5 cavaleiros templários, tentam insistentemente instalar uma comissão especial de inquérito, que muita gente conhece como CPI, mas até agora parece que aquela última assinatura que falta não conseguiu ainda. Como é que está a transparência, Júnior? Eu sei que você também faz parte, você é presidente da comissão especial que estuda os gastos da Covid-19 em Itabuna.
faz um panorama, eu vi uma lista onde tem compras, extratos de compras, empresas que não são localizadas. Conta um pouco para a gente disso, Júnior, aqui em Itabuna. Ok, Linho, eu acho que você está com 2 microfones ligados, está dando uma diferenciazinha. Então, Linho, nós temos 6 vereadores hoje que estão ou na oposição ou na independência, não é? E que a gente vem fazendo um trabalho mais incisivo, mais duro com relação à fiscalização. Nós não conseguimos aprovar a SEI, mas conseguimos aprovar a Comissão Especial de Estudos, inclusive com vereadores que são chamados da base, aqueles que são situação. E temos já feito alguns trabalhos de irmos aos locais que receberam recursos da Covid-19, como o Hospital de Base e como a Unidade de Pronto Atendimento aqui do Monte Cristo. Então, além disso, temos feito um esforço muito grande para, com a exigência de ter no próprio site da Prefeitura uma aba específica para as despesas para a Covid-19, quando se estabeleceu esse auxílio para as prefeituras, se colocou essa obrigação, a gente tem observado todos esses pedidos de dispensa de licitação, os pregões e a prestação de contas desse material. Ao final desse período que nós estamos analisando, inclusive você teve acesso a uma análise que nós fizemos de um processo só, né, em que a gente aponta algumas situações que precisam ser investigadas. E pode ser que a Comissão Especial de Estudo chegue ao final e indique a necessidade de abrir uma comissão especial de inquérito. A SEI ele tem poderes de convocar secretário, de convocar servidor para, mesmo que de forma remota, esclarecer. Que ele diga, eu esqueci de assinar, eu esqueci de datar esse documento, olha, eu esqueci de colocar na prestação de contas que aquele recurso era para a Covid-19, mas lá no processo inicial está escrito que eles são coisinhas que pode não ser nada relacionado à conduta ilegal, mas dentro de um processo que você sabe que será extremamente fiscalizado, porque é recurso da União que está sendo passado. Então, entra a questão do TCU, entra a questão da Polícia Federal, entra a questão do Ministério Público Federal. O cuidado deveria ser mais ainda. Por exemplo, eu peguei uma peça de um processo de que a assessoria jurídica do Hospital de Base faz um parecer de uma outra empresa e está no processo. Não era nem da empresa que ganhou, era de outra empresa. Pode ser um lapso da pessoa na hora de botar o processo? Pode, mas o cuidado nesse momento, quando você publica isso no site e se torna um documento para todo mundo verificar, você tem que ter um maior cuidado para com essas questões. Mas estamos aí, vamos continuar fazendo esse trabalho de verificação, né? Esses dias mesmo eu consegui que a comissão aprovasse um requerimento para que, já que o Hospital de Base comprou muito EPI, e ótimo que comprou, nós queremos lá o efetivo, o concursado lá do Hospital de Base, dando um ciente de que todo esse material entrou lá no almoxarifado do Hospital de Base. E vou apresentar terça-feira, na nossa reunião, quarta-feira, perdão, um requerimento pedindo o número de tombamento de todos esses equipamentos permanentes que estão sendo comprados, não é? De respirador, de infusão, de monitoramento, tudo por exemplo, foi comprado um novo gerador, um novo equipamento lá para a usina de oxigênio. Tem que ser feito o tombamento daquilo ali, tem que ter um número, tem que ter uma plaqueta, tem que ter tudo direitinho, porque é exigência do serviço público que isso aconteça. Então, estamos tentando, não é? Aliás, Linho, eu queria dizer uma coisa que todo mundo sabe, mas que é, mais uma vez, frisar.
esse trabalho não deveria ser um trabalho só para a comissão especial. Isso é um trabalho para todo e qualquer vereador que queira fazer. A comissão dá um componente diferente, porque o prefeito foi informado. Ó, prefeito, a Câmara constituiu uma comissão especial de estudo que vai acompanhar os gastos com a Covid. Né? Então, ela se torna algo diferente de um vereador, por exemplo, mandar individualmente um pedido. Não, aí é uma comissão que tem um presidente, o qual a comissão designa isso. Novo normal. Oi. Ó, eu acho que a gente faz assim uma análise, a gente faz uma previsão do que seria esse novo normal, né? Ninguém tem certeza nesse momento. É tudo muito incerto, a gente está pisando num terreno que ninguém sabe, né? Qual é, né? Qual a consistência desse terreno, qual a densidade desse terreno. Então, é tudo muito novo. Mas eu volto a falar no sentido de que esse novo normal vai exigir de nós novas atitudes. Sobretudo, falando de gestores, um olhar mais humano a respeito das necessidades da educação. Não só da educação, mas da sociedade civil como um todo. Olhar de forma diferente, ver que aquela pessoa tem as mesmas necessidades que você, que precisa de ser atendido naquilo que é mais emergencial, que é mais urgente. Falamos de alimento, falamos de moradia, falamos de educação, falamos de sistema de saúde. O professor colocou aí que o Brasil ele tem o SUS, que é um sistema que é elogiado pelo mundo inteiro, mas ele deve ser melhor aparelhado, ele deve ser melhor utilizado, e os recursos também devem ser mais fiscalizados e melhores utilizados. A educação é uma nova visão no sentido de metodologias inovadoras, as aprendizagens colaborativas, as atividades como a gente vem trabalhando agora, né, com o uso de tecnologias, ampliar isso para que as pessoas possam, de fato, ter acesso. Eu vejo assim esse novo normal, sobretudo no sentido de um olhar mais humano. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Linho, por essa oportunidade, parabenizar a Fabiane, agradecer às pessoas que acompanharam até agora essa discussão pelas redes sociais e dizer que esse novo normal ele exigirá de cada um de nós sermos mais humanos, mais tolerantes, mais pacientes, mais bondosos, mais esperançosos e mais talvez a gente tenha que tirar esse pé do acelerador, como a gente vive nesse corre-corre, né? Eu acho que ele vai nos ensinar algumas coisas importantes e eu quero já estar me preparando. Eu acho que até a forma de gestar uma cidade ela vai mudar com o pós-pandemia. Linho, por favor, eu gostaria também de agradecer a esse convite, às pessoas que estão aí nos ouvindo, aqueles que estão participando, agradecer essa participação de todos e a essa oportunidade que nós tivemos de expor nossas ideias. Obrigado. Obrigada. Obrigada também ao povo de Bicaraí. Isso.